Boa noite a todos. O tema da palestra de hoje é maternidade, porque essa missão é tão desafiadora. Para a palestra, vai ser utilizado o texto de Emmanuel, psicografado por André Luiz, que está contido no livro Mãe, de Chico Xavier. Eu vou ler os trechos da mensagem que ele nos traz, né, e fazendo alguns apontamentos com vocês. Mas de início eu gostaria de perguntar aqui, quem é mãe? Tem bastante mãe aqui, né? Mãe, avó, bisavó, nossa. Então assim, eu imagino que vocês concordem que a maternidade, realmente ela tem muitos desafios. Que ela, apesar de envolver muito amor, mas ela tem muitos desafios. E aí vamos ler essa mensagem trazida por André Luiz. A mensagem, ela tem o seu início da seguinte forma: vemos em cada manifestação da vida determinada meta de desenvolvimento, qual o anseio do próprio Deus a concretizar-se. A gente sabe que a gente vive com metas, né? A gente trabalha, a gente vive literalmente por meio de metas, por meio de buscar algo. Então a gente pode definir aí uma meta. Eu quero me formar, eu quero ter filhos, eu quero casar. Existem-se as metas e a gente vive com essas metas. E Deus, ao nos criar, ao nos permitir vir encarnados, Ele também criou metas para nós. E a gente, como espírita, a gente sabe que essas metas são a nossa evolução, o nosso desenvolvimento. E que tudo, né, na criação é baseado em metas. A gente define o que quer e a gente corre atrás. A gente vê aí um exemplo muito simplório, pode-se assim dizer, a semente. A semente, ela existe para quê? Só para virar semente? Não. Ela existe com a finalidade de quê? De crescer, virar ali, né, no caso das sementes frutíferas, de virar uma árvore e dar frutos. E isso também está vinculado a nós, principalmente no caso, né, já que a data em comemoração é o Dia das Mães, a maternidade. A gente percebe que hoje em dia algumas pessoas, com relação a essas metas, têm definido primeiro: eu vou me formar, eu vou criar uma condição financeira boa, eu vou casar, eu vou ter filhos. Tem colocado a maternidade como uma meta mais longe, mais distante. Só que a gente percebe que essa meta, ela vem num cronograma passado por Deus para nós. Por quê? Porque a nossa encarnação, ela depende dessa meta. A gente vem, a esse plano espiritual por conta de alguém aceitar o desafio, aceitar exercer essa meta, cumprir essa meta. E André Luiz, ele vai nos trazendo pode-se dizer, um comparativo na mensagem, da seguinte forma: na criação, o clímax da grandeza; na caridade, o vértice da virtude; na paz, a culminância da luta; no êxito, a exaltação do ideal; nos filhos, a essência do amor; no lar, a glória da união. A gente pode perceber que ele faz quase que um comparativo ali com relação aos atos de Deus, né, que ele já começa na criação, o clímax da grandeza. E a gente compara isso à maternidade. A maternidade é um ato de criação, porque a gente imagina aí um ser tão pequenininho dentro de um corpo que ele vai se transformando, se moldando e vira, né, um magnífico, um perfeito. Então a gente percebe essa comparação que ele vai trazendo e, dentre outras coisas, que nem ele vai citando, nos filhos, a essência do amor. A gente sabe que o amor de uma mãe, gente, é assim, acredito que todas que estão aqui, se necessário, daria a vida pelo filho, pelo neto, bisneto, que né, a Sandra já está mais numa outra fase, mas todas
dariam. E a gente vê também que ele fala, ó, na caridade, o vértice da virtude. A gente percebe que a maternidade é um ato de caridade. Por quê? Porque você se dedica, né? Você se dedica a cuidar de alguém, a gerar alguém. Você se dedica seu tempo, você se renuncia, você abre mão de muitas coisas para trazer um filho ao mundo e cuidar dele. Então isso é uma forma de caridade, né? Você se doar ali, você se dedicar o seu amor com essa pessoa. Mas vamos continuar lendo a mensagem dele e entendendo com relação a essa missão. Ele traz: de igual modo, a maternidade é a plenitude do coração feminino que norteia o progresso. Então a gente percebe que ele mostra que a maternidade não é apenas uma experiência biológica, que ela é uma missão espiritual mesmo, que ela está ligada ao progresso humano. A gente precisa da maternidade. Se uma pessoa não, decidir, se uma pessoa falar assim, não quero ser mãe, não é para mim, não quero. Gente, ou vamos considerar que cada um de nós viemos da decisão de uma pessoa. Se a nossa mãe, por exemplo, falar assim, não quero ter filhos, a gente não estaria aqui, a gente não teria essa oportunidade de progredir, de evoluir. Mas ele ainda traz mais alguns pontos com relação a isso. Concepção, gravidez, parto e devoção afetiva representam estações difíceis e belas de um ministério sempre divino. Então dá para ver aqui que ele vai trazendo os pontos ali da maternidade, que começa desde a concepção, passa ali pelos momentos da gravidez, que esses momentos a gente sabe que muitas pessoas sonham, falam assim, eu quero ter uma gestação linda, né? Uma gestação tranquila, uma gestação super, com muito amor, e muitas vezes isso pode não acontecer. Porque a gente sabe que com a gestação, com essa devoção afetiva que está ligada à maternidade, vem cansaço, medo, insegurança e até culpa. Porque esses sentimentos, eles já fazem parte da gente, porque a gente já sabe que trazer um outro espírito, trazer um filho ao mundo, ser mãe, aceitar a maternidade, ela tem muitos desafios. E esse desafio já mexe também com a gente. Mas a gente sabe que a maternidade, ela com o tempo, ela vem cheia de amor. E esse amor, aos poucos, amadurece. Mas mesmo assim, mesmo a gente sabendo que a maternidade tem muito amor, ainda tem sobrecarga emocional, preocupação constante, renúncias silenciosas, porque só vai mudando. Enquanto está na barriga, muita gente preocupa, como é que vai ser, será que ele está bem? Aí tem as preocupações boas, será que é menino, é menina? Mas depois que nasce, é preocupação com as mudanças, o clima, ficou gripado, e aí vai só mudando. Até mesmo nós, grandes, eu tenho certeza que todo mundo aqui tem filho, às vezes grande, mas mesmo assim está preocupado. Às vezes o filho mora em outra cidade, mas tem preocupação com ele. Então, assim, a maternidade, ela não tem um momento de, não, acabou, meu filho foi embora, tchau, não preciso mais se preocupar com ele. Sai da barriga, fica na cabeça. E bem isso, como se diz, muda de lugar. Então a gente percebe que a maternidade, ela tem várias fases, mas que para a mãe, ela sempre vai ali lutar, tentando manter um equilíbrio emocional e, como a gente estuda sobre o espiritismo, tentar também manter um equilíbrio espiritual, porque senão não dá muito certo. Mas ele continua nos trazendo, referente nessa mensagem, o seguinte: Láurea Celeste, na mulher de todas as condições, define um inderrogável recurso à existência humana, reclamando paciência e carinho, renúncia e entendimento. A gente percebe que ele traz
algo que que nem eu falei, é muito importante, que é a questão dessa oportunidade de encarnarmos. E não pode ser alterado. Não tem como a gente vir ao mundo a não ser através de uma mãe. Existem hoje aí, né, a genética, a ciência, ela faz a reprodução de animais, fertilização, mas ainda assim depende ali de uma mãe. Ainda há essa renovação, não tem como ser feita por meio de um tubo, nada, precisa ali de uma mãe. E aí ele traz essa importância e demonstra que não adianta, não tem outro jeito e que de qualquer forma vai depender sim da paciência, do carinho, da renúncia e realmente do entendimento da pessoa com relação a essa responsabilidade. Aí ele vai trazendo alguns tipos de maternidade, que seriam maternidade esperada. A gente pode considerar que é aquela tão sonhada maternidade. Imagino que muitos aqui pensaram, eu quero ter um filho, e sonharam com isso. Ele traz as maternidades imprevistas, posso me enquadrar nisso, pelo menos na minha primogênita, que não foi programado. A maternidade aceita, a gente vê muito questão de maternidade aceita com pessoas, às vezes, que já saíram daquela faixa considerada uma faixa de idade boa para ter filhos. Mas a pessoa, engravida e ela aceita, ela torna aquilo ali, ela reconhece e aceita aquela responsabilidade, aquela missão. Até eu conheço uma pessoa que ela já tem filhos, adultos, e ela engravidou. A diferença do mais velho dela para a caçula deve dar uns 20 anos. Então, assim, é uma diferença e tanto. E nisso ainda vem os julgamentos da sociedade, né, gente? Fala assim, nossa, mas quanto tempo? Mas aceitou e a criança é maravilhosa. Ele traz também para a gente a maternidade hostilizada, a maternidade socorrida, a maternidade desamparada. Ele traz vários tipos de maternidade porque a gente sabe que realmente a maternidade ela é uma bênção, mas não quer dizer que ela vai ser de toda maravilhosa. Claro que vai depender de nós, mas o nosso redor a gente também sabe que influencia em nós. Que nem ele coloca a questão da maternidade desamparada. A gente sabe que quando a gente aguarda, está ali à espera, aceita a maternidade, a gente ter o amparo de quem está ao nosso redor, ou quem é casado, ter o amparo do esposo, isso é muito importante. Então, quando isso não acontece, realmente influencia muito em nós. E aí vem aquela, mexe com o nosso emocional, a preocupação aumenta, já modifica. A gente sabe que hoje em dia, dentre essas maternidades, surgem muitos tipos de mães. Surgem as mães solitárias, as mães que enfrentam dificuldades de várias formas, dentre elas dificuldades financeiras, porque uma maternidade, querendo ou não, aumenta-se as despesas, Surgem as mães que trabalham de forma excessivamente, porque às vezes já trabalhavam tanto, agora tem uma responsabilidade, tem um filho, ela aí não, preciso trabalhar mais, e aí acaba se dedicando a buscar, a procurar mais trabalho, por quê? De forma a ter aumentar a sua renda. Surgem também dessas maternidades as mães de filhos enfermos, porque, querendo ou não, todo mundo sabe que quem tem filho, a chance, uma gripe, qualquer coisa, e isso já causa um transtorno danado, já causa uma preocupação, principalmente quando é mãe de primeira viagem. Também surgem dessas maternidades aquelas mães que enfrentam os conflitos familiares. Às vezes é uma gestação que não é aceita dentro da família e nisso causa uma confusão, um transtorno enorme. E aí vem os conflitos. E também a gente entra também nessa situação as mães que perdem os seus filhos, que não foi uma maternidade que
pôde continuar. A gente sabe que os planos de Deus, né, o cronograma, ele vai acima do nosso conhecimento. Então, existem também dentro dessas maternidades esses tipos de mãe. Mas a gente sabe que cada maternidade possui dores que o mundo não vê, que é literalmente da mãe. Mas a mensagem trazida por André Luiz, ela nos mostra que dentro da maternidade existem as alegrias, os desafios, as dores ocultas, que dentre todas elas, mesmo assim, não deixam de ser maternidades felizes. Pode ter-se todas as complicações, mas não quer dizer que elas não foram felizes. Mas, continuando a mensagem dele, ele fala: principais responsáveis por semelhante concessão da bondade infinita, as mães guardam a chave de controle do mundo. Mães de sábios, mães de idiotas, mães felizes, mães desditosas, mães jovens, mães experientes, mães sadias, mães enfermas. A gente percebe que ele traz vários tipos de mães, né? E aí também os vários tipos de filhos. Mas ele põe um pontinho, né, uma frasezinha muito importante, que é: as mães guardam a chave de controle do mundo. Podemos perceber o quão é a responsabilidade, o quão grande é a responsabilidade das mães com relação à transformação moral da humanidade. A gente sabe que as mães, elas conseguem influenciar por gerações. Tenho certeza que muitos aqui, principalmente as mães, as filhas aí, devem falar assim: aprendi com a minha mãe. E vai e passa para a filha, para os netos. Então a gente vê como que a mãe, ela tem esse poder de passar, seja ali o vulgo dom, um ensinamento, um medo, uma preocupação, que nem tem muitas pessoas que falam assim: não, minha mãe falava que... Minha mãe é uma, que ela tá ali, fala assim: não pode tomar banho, não pode nadar depois de comer, dentre outras coisas, assim, que cria aquela preocupação. Mas aí depois a gente pega e fala assim: não, mãe, mas a ciência explica que não pode fazer tal coisa. Mas mesmo assim, ela já trazia da mãe dela, da minha avó. Então a gente percebe que a mãe, ele tem esse poder de transformação, e que estende por gerações. E a gente sabe que essa oportunidade de transformação, ela começa dentro do lar. Começa por meio das nossas ações, começa por meio das palavras, mas com certeza as ações, elas representam muito, porque tem aquele ditado: o exemplo mostra tudo, né? Não posso esquecer, ele citou algumas mães, eu não posso esquecer também que eu considero que são mães, sim, apesar de não passarem diretamente pelo momento da maternidade, né? No caso ali da concepção, do parto, que são as mães adotivas. E também as avós, as bisavós, que acabam assumindo, às vezes, a criação do neto, né? Por N motivos. Então, assumem essa responsabilidade da maternidade e a responsabilidade dessa transformação que é dada junto com a maternidade. Mas vou ler mais um pouquinho dessa mensagem de André Luiz, e ele diz: ao filtro do amor que lhes veste do seio, deve o plano terrestre o despovoamento dos círculos inferiores da vida espiritual, para que o reino de Deus se erga entre as criaturas. Mães da terra, mães anônimas, sois vasos eleitos para a luz da reencarnação. Como eu disse, a gente sabe que o nosso retorno à terra, ele depende desse acolhimento materno, ele depende dessa missão aceita pelas mães. Só que ele mostra que esse acolhimento, essa oportunidade, ela não influencia de uma forma pequena, de uma forma simples,
Não, no mundo inferior existem muitos espíritos que estão aguardando, assim como nós, não sei onde nós estávamos, né? Não posso dizer onde eu estava, mas a gente sabe que essa oportunidade de virmos é uma oportunidade de renovação, de podermos evoluir. E esse amor que a mãe nos dá, né, nos traz, ele influencia a aprendermos o amor verdadeiro, a entendermos o que é o amor verdadeiro. Sabemos que ser mãe é participar da obra da criação, é colaborar com os planos de Deus. Vou ler mais um trechinho da mensagem de André Luiz. Por maiores se façam os suplícios impostos à vossa frente, não recuseis vosso augusto dever, nem susteis o hálito do filhinho nascente, esperança do céu a repontar-vos do peito. Não surge o berço em vosso coração por acaso. Sabemos que a maternidade ela traz muitos desafios, mas ele mostra que passar pela maternidade, que aceitar ela, está dentro de nós, a gente já traz isso dentro de nós. Mesmo que às vezes deixamos para um segundo plano, para depois, para o por último, mas ele reforça para a gente não deixar de aceitar esse dever, não se recusar a aceitar essa missão que é tão importante. Mas na mensagem dele, como a pergunta de hoje, da palestra, ela é: maternidade, por que essa missão é tão desafiadora? Acredito que se a gente perguntasse para ele e ele respondesse dentro da mensagem qual que seria a resposta para essa pergunta, seria essa parte da mensagem dele. Misto de júbilo e sofrimento, missão e prova, maternidade, em qualquer parte traduz intercâmbio de amor incomensurável, em que desponta, sublime e sempre novo, o ensejo de burilamento das almas na ascensão dos desafios. A gente percebe que ele reforça que maternidade é uma bênção. E eu particularmente acredito que dentre as exigências que a gente tem, né, de vivência, a maternidade é a que mais exige amor, renúncia, paciência e capacidade de recomeçar. E no meio dessas exigências todas, a gente vai aprendendo que o amor, ele não tem garantias. Que vamos servir a alguém e que muitas vezes não seremos reconhecidos. A gente vai ter reconhecimento nenhum. E que, com certeza, enfrentaremos lutas e dificuldades que muitas pessoas nem têm consciência, nem vão saber. E aí, compreendendo essa mensagem dele, a gente percebe que a maternidade realmente ela é desafiadora. Porque, como ele diz, é um misto de júbilo, né, de tudo, de sensações boas, mas também de sofrimento. E ele cita missão e prova. Ele não põe ou, né, ele especifica missão e prova. Então, uma das duas é certa. Qual vai ser? Não sei. Mas eu acredito que o importante é aceitarmos. E, com certeza, ela é repleta de amor. Um amor incondicional. Como ele diz, incomensurável. Incondicional, sem medidas. E é a oportunidade do espírito evoluir. É a responsabilidade e a oportunidade do espírito evoluir. Eu acredito que aqui existam mães cansadas, mães preocupadas, feridas ou desanimadas. E até aquelas que choram ou já choraram e até chegaram a duvidar de si. Mas ele finaliza a mensagem com o seguinte texto: mantende-vos assim, vigilantes e abnegadas, na certeza de que muitas vezes
Se poais e espinheiros são vossa herança transitória entre os homens, todas vós sereis amparadas e sustentadas pela bênção do amor eterno, sempre que marchardes fiéis à excelsa paternidade da providência divina. A gente percebe que André Luiz nos mostra que a maternidade não é esquecida por Deus e que toda renúncia silenciosa, toda lágrima escondida, toda oração feita por um filho é recolhida pela providência divina e que toda mãe é amparada pela espiritualidade. Queria agradecer a todos e desejar novamente um feliz Dia das Mães, porque realmente é uma missão e se não fossem por vocês, nós não estaríamos aqui. Boa noite. Bom, a gente agradece a Ilha pelo estudo e vamos partir da nossa comemoração, nesse nosso teatro cristiano. Deixa eu fazer a prece aqui. O som está aí, Sandra. O som está aí. Então, meus irmãos, vamos fazer a nossa prece para encerrar essa primeira parte. Em seguida teremos o teatro, a apresentação e também, na sequência, teremos uma pequena confraternização, um lanche, como de costume, para os participantes. Tá bom? Estão todos convidados a ficar conosco aqui depois da apresentação também. Então vamos fazer nossa prece, vamos agradecer ao nosso Pai Celestial por essa oportunidade, por mais este dia, de estarmos aqui reunidos, podendo ouvir as mensagens dos Espíritos superiores, a mensagem do nosso companheiro, nosso irmão André Luiz, que nós possamos pegar essas lições, colocar em nossos corações, entender a responsabilidade, o compromisso e a alegria que é ser mãe. Nós pais temos as nossas funções, temos obrigações, temos uma participação na criação dos filhos, mas a mãe é o coração, é o sentimento que auxilia e conduz o filho a serem homens e mulheres de bem. Então, diante disso, com muita humildade, com muita gratidão, vamos pedir a permissão do Pai para dar por encerrado o estudo da noite de hoje, que assim seja.
homenagem. É simples, mas foi feita com muito carinho. Vocês viram ali, vocês escutaram que eles estavam bem empolgados, né? Então é uma homenagem àquelas que aceitaram essa missão, né, de amor com tanta dedicação. Então eu convido as mães a receberem um abraço gostoso e a lembrancinha que eles prepararam, tá? Ou as mães, os representantes, podem ficar à vontade. Eu vou lá. Vamos, gente, cadê as mães? Qualquer um dos dois? Qualquer um dos dois? Não. Deixa eu só colocar o microfone na caixa. Rapidinho. Tentar captar o áudio. Sai de lá. Vamos subir na caixa. Essa cá fica no centro.
encontros que começam muito antes desta vida. Laços que o tempo não se desfaz, e sentimentos que retornam, pedindo compreensão, perdão e amor. Vivemos dias de pressa, onde muitas vezes dividimos a mesma casa, mas não dividimos o coração. Esta história talvez não seja apenas delas, talvez seja também sobre nós. O Grupo Espírita Arte Cristã apresenta Reencontro de Almas. Correndo, sempre com pressa. Mas será que estamos dando tempo ao que realmente importa? Filha, você está se afastando de mim. Ai, por favor, né? Você exagera. Melhor assim.
vezes estamos perto, mas distantes de verdade. Quantas palavras deixamos para depois? Elas não se reconhecem, mas suas almas já se encontraram. Laços não nascem ao abraço. Quem está diante de mim? Antes do hoje, existiram outros dias. E o que não foi resolvido pede nova oportunidade. Filho, você nunca faz nada direito. Olha que bagunça que eu encontrei essa mesa, esse chão todo sujo. Eu saí de casa e deixei tudo limpo. Desculpa, mãe, eu prometo que eu vou arrumar. Tudo bem, ontem como que você é desastrada, minha filha? Tanto que eu te ensinei. Você só me critica, mas eu sinto falta de carinho. Eu não quero saber, minha filha, eu não tenho tempo para isso. Arruma isso logo, tá? Onde faltou o amor, a vida permite o reencontro, para que o amor floresça onde antes faltou. A vida não toma, ela ensina e sempre oferece novas oportunidades de aprender a amar.
Esquecer de tudo que te fez sofrer. O mundo pesa sobre os seus ombros e ninguém parece entender você. Você já foi forte tantas vezes que até esqueceu como é descansar. Mas Deus conhece o seu limite, sabe a hora certa de te levantar. Nem toda batalha é pra vencer, lutando alguma ação pra te ensinar. Talvez eu esteja aprendendo ainda a ser mãe, mas eu nunca vou desistir de você, minha filha querida. Senhor, me ensina a ser paciente e me ensina a amar melhor a minha filha tão querida. Quando sustenta e transforma. O silêncio dele não é ausência, é trabalho acontecendo. Descansa, ele não te esqueceu. Cada detalhe ele já escreveu. E o que hoje parece perdido ainda vai florescer no seu caminho. O amor verdadeiro Tem portas que se fecham sem abrir. não desiste. E você não entende o Ele espera, mas Deus enxerga lá na acredita que hoje você e continua. tudo que você perdeu não foi em vão. Pode acreditar, porque Deus nunca tira algo sem algo maior preparar. Respira, Ele está contigo. Tem momentos que a alma se cala e o peito aprende a sentir em silêncio. Você sorri pra esconder o peso, mas por dentro pede socorro, Deus. Ninguém vê as lutas que você enfrenta, nem o quanto você já resistiu. Filha, eu sinto falta. Mas Deus conhece. Filha, cuidado. Filha, eu te amo. Você nunca disse. E quando tudo parece parar e o chão foge dos seus pés, é Deus te ensinando em silêncio e você é mais forte. Porque ela nunca desistiu de mim. O amor chama. Deus está te guiando. Sempre chega um momento em que o coração desperta e reconhece o valor de quem nunca desistiu. Mãe, filha. Vai te fortalecer. Mãe, me desculpa, eu te machuco, te melhor, É porque eu te amo, minha filha. Tem respostas que ainda não vieram, mas já estão sendo preparadas, porque Deus
Ainda bem que eu cheguei a tempo. Seja bem-vindo ao nosso culto. Eu amo. Mãe, Deus, muito obrigada por me dar a oportunidade de amar minha mãe, como ela sempre fez comigo. O amor não transforma de um dia para o outro, mas todo recomeço já é um passo na direção da luz. Você já resistiu, mas desconhece cada detalhe de tudo aquilo que você nunca disse. E quando tudo parece parar e o chão foge dos seus pés, é Deus te ensinando em silêncio que você é mais forte do que você vai superar, mesmo sem saber como agora. Deus está te guiando, mesmo quando a estrada demora. Você vai superar, porque Ele não falha com você. O que hoje dói tanto, amanhã vai te fortalecer. Toda alma encontra-te Mas sendo já estão sendo ouvida. preparadas. Aqueles Deus nunca se com quem atrasa. precisa aprender Trabalha nas amar. coisas ocultas e tudo aquilo Que que nunca te fez nos falte tempo pra te destruir, para ouvir, pra te fazer abraçar, perdoar e recomeçar. Porque o amor é o elo que une as almas através da vida. Feliz Dia das Mães. que te guia, nunca vai deixar você se perder. Tem dias que você só quer parar, esquecer de tudo que te fez sofrer. O mundo pesa sobre os seus ombros e ninguém parece entender. Pessoal, Você já foi a gente tantas vezes que a resgatou essa questão de teatro, né? A gente já gosta bastante de mexer. Eu pedi o Diego para baixar só um pouquinho. hora certa de te levantar. Nem toda batalha é pra vencer lutando. Algumas E algumas mães falam assim: vocês fazem sempre teatro no Dia dos Pais, quem nunca fez nada no Dia das Mães? Esse ano a gente conseguiu estruturar. É uma mensagem breve, mas que retrata os dias atuais, as nossas dificuldades, principalmente dentro da família, né? Que a gente vê que é o nosso maior desafio. Então eu queria chamar os meninos aqui que abraçaram a causa desde o início, para tirar uma foto aqui, né, para ficar registrado.
Quem sabe virão outros, né, maiores, com mais tempo, para a gente levar a arte através do teatro, ou seja, através da música. E esse é o lema do Grupo Espírita Arte Cristã. Palco para esse menino. Eu queria chamar aqui também Bernardo e a Bárbara, né, que não conseguiram participar. A Mariada aí? Vamos ver. Vê não? Vai tirar uma foto com a gente, que eles fazem parte do grupo também. Giovana minhas filhinhas, mas e pra cá também, Giovana? Você faz parte? Vai chorar lá não, hein? Vai chorar lá não, hein? Vou juntar mais aqui, senão não vai sair não. Bom, Diego. Tem que sentar o cara aqui. Só pra eles aparecerem. É assim já. Você já fez aí o pai? Fica pra frente mesmo, é melhor. Pode chegar. Agora a gente vai fazer a nossa confraternização, como sempre. Pedir a vocês aí, assim que a gente já fez a prece, né? Ajudar a empilhar as cadeiras aí para a gente fazer a confraternização no salão, como a gente tem feito. Beleza?